Bom, pessoal, nós faremos agora alguns exemplos relacionados ao cálculo de um campo elétrico em um disco carregado, para que nós possamos ter esses conceitos aplicados na prática. Então, o primeiro exemplo seria o seguinte: a que distância ao longo do eixo de um disco carregado com 0,600 metros de raio, o módulo do campo elétrico seja igual a metade do módulo do campo no centro do disco. É uma questão que não tem muitos dados numéricos, é mais conceitual, mas ela representa a aplicação de um disco carregado como nós faremos agora. Então, vamos lá. Bom, nós aprendemos que um eixo em Z, para um eixo em Z, a distância de um ponto P até o centro do disco é dada através dessa expressão, sigma 2ε0, 1 menos Z sobre Z quadrado mais R quadrado dentro da raiz quadrada. Foi essa expressão que a gente demonstrou no último vídeo. O ponto de partida é que eu quero calcular qual é a distância para qual o módulo, a razão entre o módulo dos campos seja a metade. Então a primeira coisa é calcular qual é esse campo elétrico no centro do disco, ou seja, o E, vou colocar um subíndice C para mencionar isso aqui calculado no centro. Isso não é difícil perceber, que é calcular essa distância no centro equivale a fazer essa distância ficar próxima de quanto? De zero, ou seja, eu faria Z igual a zero aqui, faria Z igual a zero aqui. Bom, eu ainda teria um E, 0 sobre R, 0, então eu teria que essa equação ficaria reduzida sigma sobre 2ε0. E é aí que começa a parte final do problema, porque ele quer que calcule a razão de modo que o módulo do campo elétrico seja a metade do módulo do campo no centro do disco. A distância que a gente vai calcular é essa. Bom, então daí nós temos que a relação que a gente quer deve ser escrita de tal maneira que essa equação seja satisfeita. Certo? Ou seja, se eu resolver isso daqui, eu consigo resolver o meu problema. Porque o módulo do campo tem que ser escrito de forma que ele seja a metade do campo no centro. Eu quero calcular essa distância. É o que nós vamos fazer agora. Bom, escrevendo dessa maneira, calculando essa razão, eu vou ter sigma sobre 2ε0, 1 menos Z, Z quadrado mais R ao quadrado, isso dentro da raiz, isso tudo sendo dividido por quanto? Por E de C, que é sigma sobre 2ε0, e de modo que isso aqui seja igual a meio. É isso que nós queremos. Bom, dessa representação, não fica difícil perceber que esse termo fica cancelado com esse, então nós vamos retornar apenas para essa contribuição, que é o que nós vamos escrever aqui, como 1 menos Z sobre raiz quadrada de Z2 mais R2 igual a meio. É isso que nós vamos resolver agora. É um problema agora razoavelmente simples. Se eu passar o meu 1 para cá, ele vai ficar negativo, eu vou ficar com meio menos 1. Então essa equação agora vai ficar reescrita assim. É 1 menos, vamos colocar aqui, menos Z sobre Z2 mais R2. Esse 1 que é positivo passa para cá negativo, vai ficar meio menos 1, vai tornar isso aqui igual a menos meio. Como ambos aqui estão com sinais negativos, você vai multiplicar tudo por menos 1, e aí ele vai ficar todo positivo.
Daí a tua expressão fica reduzida a z sobre a raiz quadrada de z2 mais r2 igual a meio. Terminou aqui? Não, porque agora a gente precisa tirar o z daí. Então o que eu faço? Elevo todo mundo ao quadrado para tirar a contribuição da raiz. Então elevo esse cara ao quadrado, elevo esse cara ao quadrado. Daí eu vou ter que z quadrado vai ficar sobre z2 mais r2, porque o 2 aqui da potência cancela a raiz quadrada. z2 mais r2, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Daqui o que eu faço? Uma multiplicação em cruz, de modo a ter 4 vezes z2 igual a z2 mais r2. Bom, daí escrevo aqui o z2 para o lado esquerdo como 3z2 igual a r2. Portanto, daqui o z ao quadrado vai ficar escrito como r ao quadrado sobre 3. Por fim, esse 2, que é uma potência, vira uma raiz quadrada. Então, z vai ficar raiz quadrada de r quadrado sobre 3, que vai me conduzir a z como sendo r sobre raiz quadrada de 3. Usando o dado que nós temos oferecido lá, que r é 0,6, z igual a 0,6 ou 600, né, como queira, na raiz quadrada de 3, eu vou chegar no valor aproximado aí de 0,346 em metros. Então essa é a distância para a qual o módulo do campo, um ponto, seja exatamente a metade do módulo do campo no centro. Esse seria o exemplo 1, beleza? Vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 2 é um pouco extenso para escrever, depois vou disponibilizar ele na forma de um PDF para vocês, mas é tranquilo para entender conforme que a gente vai dispor aqui. O engenheiro foi encarregado de projetar o dispositivo no qual um disco uniformemente carregado de raio R, disco de raio R, já estamos trabalhando com um disco, mais uma vez, produz um campo elétrico. O módulo do campo é mais importante um ponto P do disco a uma distância 2R do plano do disco. Então, o que ele está mencionando, na verdade, é isso aqui. Você tem um disco, vamos fazer aqui de maneira simbolizada, Z, colocar um ponto P qualquer, e você tem um disco aí que está a uma distância 2R do plano. Bom, para economizar material, decidiu-se substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo, R, raio externo R, e um raio interno R2, ou seja, mudou um pouquinho aí, vou chamar isso aqui de A, vamos aqui montar um outro, o mesmo disco, a distância P. Então, para efeito de economia, resolveu-se reduzir pela metade esse cara aí. Então, vamos colocar aqui a distância é R sobre 2, o raio interno de R sobre 2. É o que ele está mencionando. R sobre 2. Bom, é informado também que o anel tem a mesma densidade superficial de carga do disco original. E aí a questão é, qual é a redução percentual do módulo do campo elétrico em P? Ele quer a redução do campo, percentual do módulo do campo elétrico em P. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, vamos lá. Nós sabemos que, no mesmo caso do exemplo 1, que o módulo do campo, aqui para esse disco em A, para nós é conhecido. Vou apagar ele aqui, a gente retorna com ele. O caso é sigma sobre 2ε0, certo? Que multiplica 1 menos, vamos apagar esse aqui,
z, que é a distância que a gente tem, que é 2r, lembra do enunciado, sobre z ao quadrado, a distância, lembre-se, é 2r ao quadrado, mais o raio dele, que é R2. Esse seria o módulo do campo em A. O B, como foi feita uma economia, ele pode ser escrito em termos do A. Ou seja, não reduziu-se pela metade, criando um raio interno de R sobre 2? Então, o B é a mesma coisa do A, mais o quê? Mais esse acréscimo de R sobre 2, porque ele foi cortado pela metade. Então, eu poderia escrever da seguinte maneira. Eu poderia escrever esse cara de forma a fazer o seguinte. Esse cara é igual ao A menos, correto? A mesma coisa de 1 menos 2R, correto? A distância eu vou manter, que é a mesma, a distância em relação ao plano do disco. E aí que vem, ó. O B é o A mais o acréscimo do buraco que a gente fez ao ter criado lá um anel. R sobre 2. Olha a diferença aqui. E fechamos aqui. Certo? Daqui eu vou ter que resolver o problema de modo a calcular qual é a redução percentual que eu vou ter que fazer ao economizar esse trabalho no módulo do campo do disco no qual ele está pedindo para que a gente faça. Então, o caminho aí que eu vou usar é basicamente associar essas duas equações de modo a produzir o valor percentual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lidar com essa primeira aqui, depois calcular em termos dessa E de A. Isso vai me garantir eliminar alguns termos aí. Ah, eu não posso esquecer, né? Esse cara aqui é sigma 2ε0, né? Não posso esquecer que isso aí tem um campo. Então eu vou escrever esse cara em termos desse e usar essa equação para resolver. Então, qual é a ideia na próxima lousa? Eu vou escrever isso daqui, ó, como EA menos EB. Então, se eu jogar o EB para cá e jogar esse camarada para lá, o que vai acontecer? Eu vou ter campo em A menos campo em B igual a toda essa contribuição, porém o que? Positiva. É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou ter EA menos EB igual a esse cara aqui positivo. Qual é a ideia agora? Eu vou dividir esse termo com esse termo aqui, de modo a fazer alguns cancelamentos e chegar na redução percentual, que é o que ele quer que a gente faça. Então eu vou dividir, vou escrever aqui, de forma bem pequena, poder fazer o próximo cálculo, EA menos EB, eu vou dividir isso tudo aqui, ó, pelo que eu tenho do campo em A. Esse que é o meu processo. Ou seja, quando eu fizer essa divisão, acompanhando o que está aqui, ó, quem que vai ser cancelado? Esse termo e esse termo. Então, o que vai ficar na prática? A divisão dessa contribuição por essa contribuição. É isso que nós vamos fazer agora. Então, escrevendo aqui, com todo cuidado, eu vou ter, né, a razão EA menos EB sobre A igual. Então, vamos lá. Menos 2R, certo? Sobre 2R ao quadrado, beleza? Mais R sobre 2 ao quadrado. E aqui eu vou ter 1 menos 2R sobre 2R ao quadrado mais R ao quadrado. É isso que a gente vai resolver agora.
Bom, não é um problema difícil, que a gente vai perceber que ao lidar aqui com essa potência dentro da raiz quadrada, vai ter cancelamentos de termos aqui, por conta da raiz quadrada envolvida. Então, como é que o processo agora vai ficar desenvolvido? Da seguinte forma, eu tenho 1 menos 2R, agora aqui embaixo, essa contribuição. Vamos ver se dá para a gente acompanhar esse pedacinho aqui. Eu vou desenvolver aqui. Vai ficar aqui desse lado 4R ao quadrado, tá vendo aqui? 2 ao quadrado, 4R ao quadrado. E aqui vai ficar, ó, R ao quadrado sobre 4. Tudo isso dentro da raiz ainda. Aqui embaixo eu vou ter 1 menos 2R. E aqui eu vou ter 4R ao quadrado mais R ao quadrado. Certo? Quando eu fizer essa conta mais adiante aqui, eu vou ter 1 menos 2R. E aqui embaixo vai ficar o quê? Olha só, 4, que multiplica por 4R2 é 16R2, somado com R2 você vai ter o quê? Ó? 17R2 sobre 4. E aqui eu vou ter 1 menos 2R sobre 5R ao quadrado. Beleza? Daí o que eu faço agora? Nós já estamos na parte final. Eu vou ter 1 menos 2R sobre 17 eu não consigo tirar da raiz, mas o R quadrado eu consigo, então aqui vai ficar raiz quadrada de 17 vezes R sobre 2, porque eu consigo tirar. Daqui então eu vou ter dividido por 1 menos 2R, certo? Sobre a raiz quadrada de 5 vezes R, correto? O R quadrado vai sair daí. Então daqui, o que vai me ocorrer agora é 1 menos, o que eu tenho agora aqui é esse cancelamento desse R com esse R, desse R com esse R. Então aqui me resta 2, ao escrever lá em cima vou ter 4, certo? Sobre a raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 17, e 1 menos 2 sobre a raiz quadrada de 5. Executando todos os passos, eu vou chegar aí no valor aproximado, em torno de 28,3%. Só conferindo os dados aqui para informar. É essa relação que a gente vai acabar gerando como resposta para o próximo passo agora, o próximo exercício. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo. No exemplo 3, vamos colocar aqui exemplo 3. Nós temos o seguinte: um elétron é liberado a partir do repouso em um campo elétrico uniforme de módulo, é dado o campo aí, 2,00 vezes 10 a quarta Newton Coulombs. Não podemos esquecer disso. A questão é determinar a aceleração do elétron. A aceleração do elétron. É isso que nós precisamos. É claro que para um exercício dessa natureza é necessário aí algumas informações. Vamos colocar aqui a massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 em quilos. E a carga elementar aí dele, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? As informações primárias. Então,
repetindo, o elétron é liberado a partir do repouso, um campo elétrico uniforme dado. Eu quero determinar a sua aceleração com base nessas informações. Bom, vamos lá. Para resolver esse exemplo aí, um exemplo um pouco mais simples do que o anterior, eu preciso de duas equações. Como esse elétron é acelerado a partir do repouso, e há uma força envolvida nesse processo, eu vou trabalhar com a conhecida segunda lei de Newton. O elétron é acelerado, ele quer aceleração, ele possui massa, tem uma força aplicada, e dessa representação, associando com o que a gente já conhece com a força sobre o elétron, que é da forma Q vezes E, onde o campo é a ação da força por uma carga, nós temos como resolver esse problema. Ou seja, da associação entre essas duas equações, nós vamos resolver o problema que a gente quer. E aí o caminho básico seria o seguinte: eu venho e escrevo A como F sobre M e uso essa equação para poder resolver o meu problema. Então, onde tem F vai ficar Q vezes E sobre M, e aí eu substituo pelos dados que eu tenho, vai me permitir resolver o exercício, que me diz o seguinte, que a aceleração é igual à carga, é a carga do elétron que foi dada, no enunciado, 1,6 vezes 10 a menos 19, vou colocar aqui, o campo, que é 2,00 vezes 10 a quarta, certo? E a massa, que é 9,11 vezes 10 a menos 31. Fazendo as contas, nós vamos chegar aí no valor de A igual a 3,51 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Para que a gente tenha segurança quanto a esse resultado, é sempre bom fazer análise dimensional, e aí ela implica dizer o seguinte: nós temos a carga dada em Coulomb, a ação do campo é Newton por Coulomb, e a gente sabe que a massa é dada em quilos, correto? Então daqui, ó, cancelo Coulomb com Coulomb, a gente sabe que um Newton é o quê? É um elemento de massa dado em quilos, a aceleração que é metros por segundo ao quadrado, sobre quilos. Aqui eu cancelo quilo por quilo e eu retorno com ms2, que é justamente o que a gente tem na resposta. Beleza? Isso aí são 3 exemplos de campo elétrico, um disco carregado. Esse é um exemplo um pouco mais simples, e aí estão feitos. Beleza? Valeu!